empunhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra, irmão. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse privilégio, Paizinho querido, de estar aqui para falar de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, eu só tenho palavras para te agradecer, porque eu poderia estar em tantos lugares, Senhor. Eu poderia estar vivendo tantas coisas lá fora, mas nada se compara viver contigo, Jesus. Senhor, que eu venha ser um instrumento valioso nas tuas mãos, Pai. E que os meus irmãos recebam a boa semente nos seus corações. E que essa semente ela germine e gere muito fruto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, como vocês sabem, o apóstolo Paulo, ele foi o maior perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo, meus irmãos, ele não sabia que Jesus, ele tinha um plano extraordinário para a sua vida. E Paulo sairia, irmão, de maior perseguidor, para ele ser o maior evangelista, o maior ganhador de almas, o maior plantador de igrejas, o maior líder do cristianismo que já existiu. Irmãos, eu não sei quais são as suas aptidões. Eu não sei quais os dons e talentos que você tem. Eu não sei se você faz com excelência aquilo que você faz no secular. Eu não sei se você é um profissional de excelência. O apóstolo Paulo, ele era um cara excelente naquilo que ele fazia. Mas, irmãos, o Senhor, ele quer pegar os seus dons, ele quer pegar os seus talentos, para que você flua no reino dele. Ele não quer, irmão, que você pegue aí o que você tem, que você faz tão bem, com excelência, com zelo, e você fique só para você, meu irmão. Não, o Senhor, ele quer pegar você com o que ele deu a você, porque o dom e o talento que você tem não é seu, é do Senhor. Então deixa ele pegar o que é dele e fazer da forma como ele quer. Amém? Se prepare, irmão, se prepare, porque o Senhor vai fazer algo na tua vida. É o que, pastor? Não sei. Começa a orar, irmão, porque o Senhor, ele vai direcionar você. Amém? Meus irmãos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele é separado para a sua primeira viagem missionária. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. E a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele fez, um homem separado para essa obra, a igreja do Senhor orando e jejuando, receberam o Espírito do Senhor descendo sobre eles, e foi separado Barnabé e Paulo para a obra que o Espírito Santo tinha para eles. Nessa primeira viagem, irmãos, Paulo, ele acompanha Barnabé. Barnabé era um presbítero de Antioquia. Só que nessa primeira viagem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi como um líder.
Nessa primeira viagem, o apóstolo Paulo não foi à frente liderando os seus irmãos, não. Nessa primeira viagem, o apóstolo Paulo, ele foi sendo liderado por Barnabé. O apóstolo Paulo, ele estava como auxiliar, era um presbítero auxiliar de Barnabé naquela viagem. E nessa viagem, irmãos, eles atravessaram a Macedônia, pregaram as boas novas, muitas vidas se renderam, foram salvas a Jesus, e muitas igrejas foram implantadas, foram estabelecidas por toda a viagem que eles fizeram. Em todas as cidades que eles foram, eles estabeleceram igrejas e pessoas foram salvas, curadas e libertas para a glória de Deus. Irmãos, na segunda viagem missionária, eles voltaram da primeira viagem missionária e o Senhor preparou uma segunda viagem para eles fazerem. E é justamente nesse capítulo 16 que nós lemos que está essa segunda viagem que o apóstolo Paulo fez. Só que diferente da primeira viagem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi como auxiliar. Nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo, ele vai à frente, ele vai como um líder. E ele tem com ele, do seu lado, um homem de Deus chamado de Silas. Silas, irmãos, era um profeta do Senhor, era um colaborador do reino, um homem que trabalhava na obra do Senhor. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que não era Silas para estar com o apóstolo Paulo nessa viagem. E era para estar quem, pastor? A palavra do Senhor diz que quando Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, passaram-se alguns dias e Paulo fez uma proposta a Barnabé. Ele disse: Barnabé, nós precisamos voltar naquelas cidades em que esses homens aceitaram Jesus, as mulheres aceitaram Jesus, onde nós implantamos as primeiras igrejas. Eu quero passar lá, Barnabé, porque eu quero ver como é que aquele povo está vivendo. Será que eles estão vivendo de acordo com o que nós passamos para eles? Será que eles estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus? E aí Barnabé, irmão, não estava querendo ir muito não, mas ele disse assim: olha, eu vou, mas eu quero levar também João Marcos para ir conosco. Irmão, João Marcos é o mesmo Marcos do Evangelho de Marcos. João Marcos, ele era primo de Barnabé. Só que, irmãos, quando Barnabé faz a proposta de levar João Marcos com eles, o apóstolo Paulo imediatamente se recusou a levar João Marcos. Porque, irmãos, na primeira viagem que eles fizeram, lá no capítulo 13, se você for ler, você vai ver que João Marcos abandonou a viagem que ele tinha para fazer com Barnabé e Paulo no meio do caminho. No meio do caminho, simplesmente, João Marcos pegou as coisinhas dele, voltou e foi para a igreja e não acompanhou eles na missão. Sabe, irmãos, vai ter pessoas na sua vida e na minha vida que vão nos abandonar no meio do caminho. Irmãos, muitas vezes você está cercado de tanta gente ao seu redor. Às vezes tem tantos amigos, tantas pessoas que você acredita que vão seguir com você até que Jesus volte. Só que, irmãos, de repente vai ter alguns que vão desistir. De repente vão ter alguns que vão abortar a missão, que não vão estar com você no decorrer da caminhada. Só que, irmãos, a obra que o Senhor tem para você, você não pode depender de pessoas. A sua dependência tem que estar no Senhor. Nós precisamos sim, irmãos, de pessoas. O reino de Deus é formado por pessoas. A expansão é formada por pessoas, é dada por pessoas. Mas foque naquilo que o Senhor tem para você, porque Ele é quem sabe quem vai estar com você na caminhada.
Ele é quem sabe, irmãos. E naquele momento o apóstolo Paulo, ele se recusou a levar João Marcos. Por quê? Porque ele já tinha abandonado eles na primeira missão. E eu acho que passou na cabeça do apóstolo Paulo: rapaz, eu vou levar esse camarada comigo, sendo que ele já me abandonou uma vez. E se ele me abandonar a segunda? Só que, irmãos, nessa recusa do apóstolo Paulo em levar João Marcos juntamente com Barnabé, Barnabé teve uma briga horrível, uma confusão acalorada com o apóstolo Paulo. E nessa confusão, irmãos, para você ver, né? Eles eram gente também. Quem foi o apóstolo Paulo, né, irmão? Quem foi Barnabé? Mas mesmo assim eles discutiram. Só que, irmãos, independente de alguns pecados que eu e você possamos cometer, se arrepende, irmão. Busca o Senhor, corre para os pés do Senhor e continua fazendo a obra que Ele colocou nas suas mãos. E naquele momento de discussão, meus irmãos, o apóstolo Paulo recebeu a notícia de Barnabé que eles estariam voltando. Eles não estariam seguindo o caminho com o apóstolo Paulo. Só que, irmãos, quando eles abandonaram o apóstolo Paulo por conta de uma discussão, Deus já tinha preparado, irmãos, Deus não é pego de surpresa em nada. Deus já tinha preparado um profeta, já tinha preparado um homem de Deus para estar junto com Paulo nessa missão. E Paulo, o apóstolo Paulo, encontra Silas. E, meus irmãos, quando eles iniciam a sua trajetória dessa viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, eles passam pela Galácia por terra. E quando eles passam pela Galácia, eles passam também por algumas cidades. Eles passam por Derbe, eles passam por Listra, eles passam por Icônio e eles passam por Trode. Até que eles chegam em uma cidade chamada de Filipos. Diga assim, Filipos. Não é Filipe não, viu? É Filipos, é muitos Filipes. Irmãos, Filipos era uma província de Roma. Filipos era uma cidadezinha organizada. Era uma mini Roma. Vou fazer aqui um paralelo. Não sei se eu faço. Vou fazer. Eu nem ia falar da capital do Assaré, não. Eu ia fazer Não, vou falar do Assaré. É como se Roma fosse Assaré. Eita. E Filipos fosse Tarrafas. Só que, irmãos, Filipos era uma mini Roma. Filipos, irmão, era uma cidade que todos os usos, costumes e crenças eram iguais aos de Roma. E o apóstolo Paulo chega lá na província de Filipos com Silas. E quando eles chegam naquele lugar, meus irmãos, a primeira coisa, e isso aqui fica um ensinamento para mim e para você, irmão. Porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo e Silas foram fazer, quando eles chegaram nessa província, num lugar novo, foi procurar um lugar para eles orarem. Quando a gente chega na cidade, né, irmão, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é assim, bota aí, olha aí onde é que tem comida para a gente comer. Só que eles não, irmão. Aqueles homens, a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram na província de Filipos foi procurar um lugar para orar. Foi procurar um lugar para buscar ao Senhor. Irmãos, eles encontraram um lugar à beira do rio. E quando eles estavam lá à beira do rio, meus irmãos, algumas mulheres da província de Filipos chegaram até eles. E quando essas mulheres chegaram, o apóstolo Paulo fez também outra coisa que eu e você muitas vezes não fazemos.
Porque, irmãos, um crente posicionado, ele enxerga a oportunidade para falar sobre Jesus a todo momento. E só foi aquelas mulheres chegarem perto do apóstolo Paulo que lá foi falar de Jesus. Perdeu tempo não, irmão. Ele já estava orando, já estava se enchendo de Deus. Ele, peraí, agora eu vou transbordar em cima dessas mulheres aqui. E o próprio Senhor, irmãos, pegou uma daquelas mulheres e abriu o coração delas para receber a palavra. O nome dessa mulher é Lídia. Irmãos, quando Lídia recebe a palavra do Senhor, ela começa a ficar doida. Ela começa a dizer que ela quer esse Jesus. Ela não quer mais nada na vida, eu quero é Jesus. Não tem, irmão, quando a gente está naquele primeiro amor, que a gente não está pensando em mais nada, que a gente acorda pensando em Jesus, passa o dia louvando, orando, pensando em Jesus, doido para que chegue a quinta, doido para que chegue o domingo. Você vai dormir agradecendo a Jesus, com os olhos fechados, de repente você dorme, até o sonho é de Jesus. Irmão, aquela mulher ficou desse jeito. Ela ficou tão perturbada, uma perturbação santa dentro dela, que ela imediatamente chamou o apóstolo Paulo e disse: vamos lá para a minha casa, porque eu não posso receber só eu esse Jesus, eu quero que a minha casa também se renda a esse Jesus. Eita, irmão, e ela levou esses homens para lá, irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que quando eles chegam lá, eles começam a pregar a palavra e todas as pessoas da casa de Lídia foram batizadas. Irmão, eu não sei se você está com fé como Lídia esteve, de chegar na casa dela com um homem de Deus, uma mulher de Deus e dizer assim: rapaz, eu creio que a minha casa também vai se render a Jesus. Mas, irmão, creia nessa palavra. Porque eu creio por mim, creio por você, que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Aleluia. Só que, irmãos, mesmo eles achando um lugar para orar, mesmo aparecendo mulheres para ele pregar a palavra, mesmo tendo acontecido o que aconteceu na vida de Lídia, na casa de Lídia, irmão, sempre vem uma provação para querer atrapalhar a gente. Sempre tem, irmão. Se você não está passando por provação, eu digo, você só pode estar jogando do lado do inimigo. Porque para quem está jogando do lado do Senhor, irmão, é prova em cima de prova. E o apóstolo Paulo estava lá na beira do rio orando. Ele e Silas, de repente aparece uma jovem que tinha um demônio de adivinhação. Irmãos, essa jovem, ela começou a gritar por vários dias a mesma coisa. Quando ela viu o apóstolo Paulo e Silas, naquele lugar ela começava a gritar e dizer assim: estes homens são servos do Altíssimo e estão anunciando a salvação. E ela ficava percorrendo nos calcanhares de Paulo e de Silas. Esses homens são servos do Altíssimo e estão aqui anunciando a salvação. Irmão, ela fez tanto isso que o apóstolo Paulo ficou injuriado. Ele ficou perturbado, ele ficou agoniado. Mas ele ficou, irmão, não era porque ela estava mentindo não, porque eles eram ou não servos do Altíssimo? Eles eram servos do Altíssimo. Eles estavam ou não anunciando a salvação através de Jesus? Estavam, irmãos. Ela não estava mentindo. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, um homem de Deus, ele sabia qual era a intenção de Satanás em ter colocado aquela mulher para estar proclamando o que ela estava proclamando. Se fosse outro, talvez, no lugar do apóstolo Paulo, irmão, quando aquela mulher começou a dizer assim: esses homens são servos do Altíssimo, talvez se fosse outro, tivesse estar assim: realmente eu sou. Realmente eu sou um tremendo de um pregador. Realmente eu sou um tremendo de um filho de Deus, de um servo do Senhor. Realmente eu sou um profeta de primeira linha. Realmente eu sou um grande mestre. Realmente eu sou um tremendo de um evangelista. Olhe quantas igrejas eu não já plantei nessas viagens.
Olha quantas pessoas não se renderam a Jesus por minha causa. E o inimigo estava querendo, irmãos, inflar o ego do apóstolo Paulo. Só que, irmãos, esse apóstolo Paulo, que foi o maior perseguidor da igreja, mas que quando ele passou no caminho de Damasco, ele recebeu a visitação de Jesus. Esse homem ele foi transformado, esse homem ele foi salvo, e ele estava fazendo tudo para a glória de Deus, irmão. E quando aquela mulher chegou com essa conversa, imediatamente ele expulsou o demônio que se apoderava daquela mulher. Irmãos, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Se você for olhar lá em Atos capítulo 12, acho que no versículo 21, você vai ver que Herodes, ele estava lá colocando as suas vestes reais, as suas vestes de majestade. E as pessoas disseram que ele era um rei, que ele era um Deus. E meus irmãos, ele não deu a glória para Deus. E sabe o que foi que aconteceu com aquele homem? O Espírito do Senhor matou ele, ele foi comido por vermes. Irmãos, Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Não tente usurpar a glória de Deus, irmão. Entregue tudo para ele. Se você está fazendo algo na obra de Deus, que seja tudo para a glória dele, nem 0,5%, 0,0001 você pode ter de glória, mas toda a glória tem que ser de Jesus. E o apóstolo Paulo sabia, irmãos, ele sabia o que era que estava por trás daquela mulher, porque é que ela estava falando aquelas coisas. Só que, irmão, quando ele expulsa o demônio daquela mulher, aí ele arrumou um problema grande. Porque quando ele expulsa aquele demônio, irmão, aquela mulher, aquela jovem, ela era uma escrava. Homens eram proprietários daquela mulher. Por quê? Porque como ela tinha um espírito de adivinhação, eles ganhavam dinheiro, eles tinham uma fonte de renda através desse espírito que agia na vida dela. E quando o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, simplesmente aquela fonte de renda se esgotou. Não tinha mais aquela fonte de renda. Será se eles ficaram felizes ou ficaram irados com o apóstolo Paulo? Ficaram extremamente irados, irmãos. E eles foram atrás das autoridades, eles foram atrás dos homens que tinham patente. E naquele momento, irmãos, eles chegaram caluniando Paulo e Silas. E eles disseram que eles estavam blasfemando e indo contra tudo que a lei de Moisés ordenava. E eles começaram a atrair pessoas, a população, para ficar do lado deles. Só que, irmãos, quando esse povo se rebela contra o apóstolo Paulo e contra Silas, eles pegam eles e eles rasgam as vestes de Silas e de Paulo. E eles começam, irmãos, a açoitar o apóstolo Paulo e Silas com vara. Só que, irmão, eu queria encorajar você, a você que gosta mais de ler a palavra de Deus, a você que tem mais amor pelas Escrituras, a você procurar nos escritos originais, procura ver o que é que está falando lá no grego, o que é que está dizendo lá no hebraico. Porque, irmãos, quando nós lemos que eles foram açoitados por uma vara, irmãos, esse mesmo instrumento que foi usado para açoitar Paulo e Silas, foi o mesmo instrumento, não o mesmo de ser aquele mesmo, mas um instrumento idêntico ao que açoitaram Jesus. Irmãos, quando eu vi que era uma vara, eu pensava que era o cabo com um pedaço de caibo, sapecando nas costas deles, né? Antes fosse. Irmão, se você pensar o cabo levando um monte de chibatada com um pedaço de pau nas costas, já é uma coisa de doido. Imagine você saber
como eram essas chibatadas e como era feito esse instrumento. Mas hoje você vai receber o alimento espiritual e vai receber também informações. Amém? Irmãos, o nome daquele instrumento que açoitou Paulo, Silas e que açoitou Jesus, o nome desse instrumento é açorrague. Pastor, que instrumento é esse? Açorrague? É, meu filho. O açorrague, irmão, ele era um pedaço de madeira de 80 a 100 centímetros. Onde nesse pedaço de madeira tinha enrolado nele 12 tiras de couro. E em cada tira de couro, irmão, tinha um pedaço de osso de carneiro extremamente afiado. Eles afiavam o osso em um instrumento para ele ficar extremamente pontiagudo. Afiado mesmo. E em cada tira de couro eles pregavam, amarravam esse osso de carneiro afiado. Só que, irmãos, ainda podia piorar. Porque o osso é leve. E eles tinham que trazer um peso para aquele instrumento. E eles pegaram chumbo e pregaram chumbo em cada tira de couro daquela. Agora, irmão, coloca a tua mente para raciocinar. Coloca a tua mente para pensar. Irmãos, quando eu estava em casa, eu disse: Senhor, é difícil de imaginar um negócio desse. Porque, irmãos, imagine o cara estar com um pedaço de madeira na mão, com essas tiras de couro, com esses ossos e esse chumbo. Irmãos, os historiadores, os estudiosos dizem que quando você levava uma chibatada com esse instrumento, que ele puxava o instrumento, vinha couro e vinha carne. Você imagina aí, irmão, um instrumento de tortura como esse. E Jesus, o amado das nossas almas, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levando essas chibatadas, que era para eu e você estar levando, irmão. E quando eu olho para Paulo e Silas levando essas chibatadas, eu fiquei me perguntando: Senhor, será se eu sou tão fiel? Será se eu amo tanto ao Senhor como esses homens te amaram? Será, irmão, que a gente ama o que a gente disse que ama mesmo, Jesus? Será se aparecessem aí de repente uma rebelião no mundo? E esses homens estudassem a palavra de Deus e vissem esse instrumento e dissessem assim: rapaz, aqui uma boa ideia para a gente pegar os que se dizem que amam esse Jesus. E ele pegasse você e dissesse assim: rapaz, como é? Tu vai suportar as chibatadas para tu não aceitar mais esse Jesus? Ou como é que tu quer fazer? Qual o nível de amor que nós temos por Jesus, irmão? Qual o nível de amor que realmente está, o verdadeiro que só eu e você sabemos, que nós somos capazes de suportar, até onde você é capaz de suportar sofrimento por Jesus. Eu sei que aqueles homens, irmãos, eles levaram muitas chibatadas. Imagine que colocaram lá para eles levarem 40 chibatadas. Só que os estudiosos dizem que em Roma, naquela época, eles não tratavam com números pares, só com números ímpares. Eles tinham um preconceito com o número par. Então, das 40, eles levaram 39. Só que não era só 39 chibatadas, irmão. Pega aí 39 e multiplique por 12 tiras. Era como se eles estivessem levando mais de 460 chibatadas. E o couro vindo, e a carne vindo. Irmão, o que é que passa na tua cabeça ouvindo isso? Eu fui constrangido em casa, irmão. Senhor, me perdoa. Será se eu sou tudo isso mesmo?
Será se eu sou um servo como esse? Será se eu estaria com essa capacidade de sofrer o que esses homens sofreram? Só que, irmãos, mesmo o apóstolo Paulo e Silas sofrendo essa tortura, em nenhum momento nós lemos na Escritura que eles murmuraram, que eles disseram assim: rapaz, esse Deus que a gente serve, esse Jesus, ele nos abandonou. Não, irmão, a gente não vai ler isso na palavra. Irmãos, mas a gente não lê, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo entendeu que sofrer por Jesus nunca será uma vergonha, mas sofrer por Jesus, irmãos, é uma honra que um homem e uma mulher pode ter. A maior honra que você pode ter na sua vida é sofrer por Jesus. É por isso que diz, irmãos, lá em Mateus no capítulo 5, que bem-aventurados são os perseguidos, os injuriados, os caluniados, os maltratados pela causa de Jesus. Irmão, se você estiver sofrendo alguma perseguição, se você estiver sofrendo alguma coisa, alguma privação por causa de Jesus, irmão, glorifica a Deus, glorifica ao Senhor, porque você tem que se sentir um privilegiado por você sofrer pelo nome de Jesus. Eita, nessa hora a gente dá um amém fraco, né, irmão? Porque a gente está falando em sofrer. Ninguém quer sofrer, né, irmão? A gente só quer as bonanças de Jesus. A gente só quer, irmãos, o nosso ouvido parece que ele é atento somente às coisas que a gente pode usufruir de Jesus, coisas boas. Só que quando a gente vai ler essa palavra, irmão, quando a gente vai ler os evangelhos, quando a gente vai ler a vida do apóstolo Paulo, a gente não vê esses homens nadando nas coisas boas, não, irmão. Esses homens estão sofrendo, mas eles estão sofrendo muito, irmão. Só que mesmo eles sofrendo, sendo presos, açoitados, torturados, eles mesmo assim ficam alegres, porque eles entendem que é uma honra sofrer pelo nome do Salvador deles, chamado de Jesus Cristo. Irmão, podia piorar ainda. Não bastasse as mais de 460 chibatadas. Paulo e Silas ainda foram levados para a prisão. Eles foram levados para um cárcere interior. E aí lá vem mais uma informação para você. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, eu percebi que eles não estavam dentro de uma prisão comum. Irmãos, a prisão de Roma, ela tinha um modelo. Essa prisão ela era feita, você subia uma montanha e você começava a cavar. Essa prisão era feita dentro de uma rocha. Dentro dessa rocha, irmãos, eles cavavam 3 compartimentos. 3 compartimentos, irmãos, nessa rocha, para fazer essa prisão. Eram 3 partes. A primeira parte, irmão, era chamada de comuniora. Meu Deus, pastor, o negócio é a sorraga, agora já é comuniora. Lembre de hora que dá certo. O resto fica antes. Mas a primeira parte, irmãos, era a comuniora. Na comuniora, irmãos, na primeira parte da prisão romana, ainda tinha a luz ainda entrava naquele ambiente. Ainda tinha ar fresco naquele ambiente. No segundo compartimento, irmãos, era o interiora, que foi aonde Paulo e Silas ficaram. Vou já falar sobre essa parte. Na terceira parte era o túnel. No túnel era a parte onde a prisão era perpétua, onde tinha execuções.
Mas quando eu estava estudando, irmãos, eu comecei a pensar, viu, Jefferson, nosso tenente aqui, homem responsável por prender um bocado de gente boa. Eu fiquei imaginando, sabe, eu estou com um paciente que ele é policial penal. E a gente estava conversando e outro colega falou, rapaz, a cela lá é mais ou menos desse tamanho aqui. E fica mais de 20 presos na cela. O cara quando vai se deitar, se deitando, quando está de um lado aqui, as costas pegando no outro. Quando se vira, pega no outro. Se for se virar, não dá, tem que estar, parece todo mundo no sentido só, para caber. Irmãos, graças a Deus, eu nunca passei pela experiência de ser preso. Eu não sei se alguém aqui já foi. Mas deve ser uma coisa horrível. Deve ser uma coisa muito ruim. Só que, irmão, quando eu li essa prisão de Roma, eu vi que aqui está um céu. Ainda está bom, dormindo tudo encangado no outro. Não que eu deseje isso. Mas é quando eu faço um paralelo com a prisão de Roma, irmãos. Nessa primeira parte, no comuniório, irmãos, ainda eram aqueles presos que tinham feito alguma coisinha mais leve. Tinha essa regalia de ainda ficar onde aparecia a luz. Tinha essa regalia de ainda receber um arzinho fresco. Só que lá no interior, irmãos, aonde o apóstolo Paulo e Silas ficaram, não tinha mais nem luz, irmão. Os olhos não enxergavam mais lá no interior. Não tinha fresco no interior. Mas para piorar ainda mais, irmãos, lá no interior ainda tinha 5 buracos. Pastor, para que esses buracos, pastor? Um buraco para a cabeça, 2 buracos para os braços e 2 buracos para as pernas. Irmão, isso não era uma prisão de segurança máxima, não, era uma prisão de tortura máxima. Porque o cara não tinha nem a oportunidade de se mexer, de ficar em pé, de sentar, de deitar. Não, irmão, ele estava pregado com o corpo nesses buracos. E a palavra ainda diz que as pernas do apóstolo Paulo e de Silas estavam amarradas em um tronco. Se o cabo já está dentro de um buraco, ele vai para onde, irmão? As portas dessa cadeia, irmão, eram de ferro puro, ferro pesado, ferro maciço. Irmãos, eu fiquei refletindo em casa. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está dormindo na nossa casa, numa cama confortável. Muitas vezes a gente está dormindo com um lençolzinho bom, às vezes até com um edredom, um travesseiro de penas de ganso, ou então feito na NASA, né, com espuma da NASA. Um dia desse eu fui com a pastora Andresa para ver um travesseiro. Disse, rapaz, que travesseiro diferente é esse? Aí quando eu olhei a foto da pessoa mostrando como era que dormia no travesseiro, eu fiquei imaginando. Tem que ter um tutorial. Porque ele tinha um buraco, irmão, no travesseiro. Só que olha aí, irmão, o buraco era para o braço. Eu não sei se você já dormiu por cima do braço. E quando você acorda de madrugada, o braço está de jeito, ó. Pronto, o braço está morto. O braço está morto. Eu digo, rapaz, pronto. Deu uma trombose no braço. Vou ficar sem braço. Irmão, era um travesseiro para você botar o braço, ó. Botar a cabeça, dormir e o braço não ficar morto no outro dia. Agora a gente tem travesseiro ortopédico. Você vai mexendo na cabeça, ele vai se adequando. A sua cabeça é o peso da cabeça. Irmãos, às vezes a gente está com ar-condicionado em casa, deitado nessa cama aconchegante. Ou pode ser com um tufão em cima de você mesmo, não tem problema, se não tiver ar-condicionado. Só que, irmão, você não está passando quase nada na tua vida, e mesmo assim tu só abre a boca para murmurar, irmão.
Tu está em casa chorando no ar-condicionado, enxugando as tuas lágrimas com o teu edredom. Só que esses homens estavam dentro de uma cela, irmão, dentro de um buraco cavado em uma rocha, com seus braços dentro de um buraco, com a cabeça dentro de um buraco, com as pernas dentro de um buraco, e em nenhum momento a palavra diz que eles estavam murmurando e dizendo que Deus tinha abandonado eles. Agora eu e você, quando passamos algo que é pouquinho, irmão, ai meu Deus do céu, pastor, o meu patrão diminuiu R$20 no meu salário, eu não vou sobreviver. Pastor, isso, pastor. Jesus. Eita, irmão. Eu não sei você, mas ontem eu pedi perdão. Irmão. Começa a pedir também, irmão. Começa a pedir para Deus te transformar. Porque quando você traz os seus sofrimentos e as suas circunstâncias para se comparar às circunstâncias que esses homens viveram, irmão, o que é que a gente está passando na nossa vida? O que é que a gente está vivendo, irmão, para a gente estar muitas vezes olhando para Jesus, dizendo assim: Jesus, eu te sirvo tanto, Jesus. O Senhor não está vendo que eu estou lendo tua palavra todo dia? Até como a palavra diz, medite nela de dia e de noite. Senhor, eu estou meditando de dia e de noite. Eu estou dando o meu dízimo, devolvendo. Eu estou dando uma oferta boa dentro da igreja. Eu estou ajeitando as cadeiras. Senhor, pego um paninho e vou passando. Senhor, quando eu vou limpar aquela igreja, é com tanto amor. Ah, Jesus, agora eu quero a minha promessa. O que é que nós podemos exigir de Jesus, irmão? O que é que eu e você temos para exigir? O que era que aqueles homens tinham para exigir, irmão? Passando o que eles estavam passando. Eles estavam passando por condições desumanas. Ele não estava chorando, irmão, porque a pessoa do trabalho estava pegando no pé, estava pisando no calcanhar. Eles não estavam chorando, irmão, porque Barnabé se afastou dele na viagem. João Marcos abandonou ele na primeira. Ele não estava chorando, irmão, por causa disso. Eu não sei nem se eles choraram com a chibatada. Devia estar doendo um bocado, isso eu tenho certeza. Mas, irmãos, nós temos lições para tirar nessa palavra. A primeira lição que nós podemos tirar nessa palavra, meus irmãos, é que no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar sobre Jesus. A nossa tendência, irmão, quando chega o sofrimento, é não falar mais de Jesus. E muitas vezes a gente fica igual a mulher de Jó. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E eu preguei sobre Jó esses dias, uma quinta-feira aqui, irmão. Estava lá Deus reunido com os seus anjos. O diabo aparece. Deus olha para Satanás, o capiroto, coisa ruim, e diz assim: ó, tu conhece o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, homem direito, homem fiel. Aí Satanás olha para Deus e diz assim também: aonde esse homem coloca a mão, dá dinheiro. Aonde ele pisa os pés, prospera. Tudo que esse homem vai fazer dá certo. Como é que um homem desse não vai ser fiel a você? Mas vamos fazer o seguinte: deixa eu começar a tocar nas coisas dele. E Deus disse: pois tá bom, vai lá, toca, só não mexe na vida dele. Irmão, o diabo começa a tirar tudo de Jó, os seus bens, camelo, jumento, tudo que aquele homem tinha. Ele era o homem mais rico da sua geração. Não satisfeito com isso, ele ainda matou todos os seus filhos. Os 10 filhos que ele tinha. O diabo matou todos. Irmão, sabe o que aconteceu? Jó permaneceu fiel a Deus.
ele continuou seguindo a sua vida. Ele continuou fazendo aquilo que agradava os olhos do Senhor. Só que o inimigo, não satisfeito, aparece mais uma reunião sem ele ser convidado. Porque Deus estava reunido, era com os anjos, mas o diabo apareceu lá, né? Deus olha para ele de novo e diz assim: tu conhece meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, fiel. Ele é um homem de verdade. Caba bom, carba fiel. Também deixa eu ir lá e mexer na pele dele, na saúde dele. Deus olha para Satanás e diz assim: olha, você já mexeu com ele sem ele merecer. Mas vamos fazer o seguinte, vai lá, faz o que tu quer, mas tu poupa a vida dele. Irmãos, é por isso que Martinho Lutero diz que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite, irmão. Não vai nem 1 centímetro a mais. E o diabo vai lá na vida de Jó, irmão, e aflige ele, atinge ele com uma doença terminal. A palavra de Deus diz que ele mordia as bolhas do seu braço, do seu corpo. Pegava um caco de telha e tirava as partes que estavam podres. A mulher de Jó olha para ele e diz assim: homem, uma situação como essa, amaldiçoa logo esse Deus e morre, homem. Ele olha para a mulher dele e diz assim: você está louca, mulher. Como é que eu vou amaldiçoar um Deus desse que nos deu tanta coisa boa? Aí porque a gente está passando por um pouquinho de dificuldade, eu vou amaldiçoar ele? Não, Deus nos deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Só que o mais impressionante, irmão, é no capítulo 42 de Jó. Porque Deus falava tanto desse homem, dizendo que ele era justo, que ele era íntegro, que ele era um homem bom, um homem fiel. Mas no capítulo 42, irmão, Jó abre a boca para dizer que só conhecia Deus de ouvir falar. Um homem que já era tudo isso na boca de Deus. A humildade era tanto que ele dizia: homem, eu só conhecia esse Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. Ah, irmão, meu Deus do céu. Meus irmãos, eu não sei se você está passando por alguma luta. Eu não sei se você está passando por alguma prova, se você está sendo injustiçado, se você está sendo ferido. Mas louve ao Senhor em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo e Silas estavam sem luz naquele lugar, estavam sem ar fresco, não tinham nada com eles, e mesmo assim eles oraram e louvaram ao Senhor. Adore ao Senhor, meus irmãos, até que as circunstâncias mudem ao seu favor. Não pare de orar, não pare de louvar por conta das circunstâncias, por conta das adversidades. A segunda lição que nós podemos tirar, irmãos, é que se alegre perante as adversidades. Irmão, esse negócio é difícil. Mas Jesus não disse que era fácil. Irmãos, pensa aí na tua mente. Tu está passando aí por uma prova muito grande na tua vida. Eu vou trazer duas situações. Imagina aí que está tudo desmantelado na tua vida. É pouca coisa que está certa. A única coisa que está certa na tua vida é o caminhado. O resto está tudo bagunçado. Aí chega uma pessoa de fora, bate lá na tua porta e diz assim: ei, mulher, ei, homem, o Senhor manda te dizer para tu se alegrar diante das provações, para tu se alegrar diante das tribulações. Não esmoreça, coloca a sua confiança no Senhor, porque Ele vai mudar a tua sorte. Naquele momento, irmão, acho que tu já estava ajoelhado, chorando, levantando a mão para o céu. Isso foi uma providência de Deus na minha vida. Eu estava precisando tanto de uma palavra como essa. Essa é a primeira situação. A segunda é um parente teu chegando e falando a mesma coisa. Mulher, sai dessa situação, mulher.
É teu irmão, tua irmã, um tio, uma tia. Mulher, vamos voltar a viver. Sai dessa prisão, minha irmã. O Senhor manda te dizer para você se alegrar diante das provações, se alegrar diante das tribulações. Ele tem muita coisa para fazer na tua vida, Ele vai mudar a tua sorte. Aí porque é o parente, tu olha e diz assim: oxe, se fosse você, fica com raiva. Quando é o de casa, a gente não valoriza, né, irmão? Quando é o de casa trazendo uma palavra vindo diretamente do trono de Deus, a gente não valoriza, a gente questiona, a gente fica com raiva, a gente esbraveja. Quando é uma pessoa de fora, a gente recebe, se ajoelha, chora. Foi de Deus. Quando é um parente, sai daqui, peste. É desse jeito, irmão. Só que a palavra do Senhor diz para nós nos alegrarmos perante as tribulações. Lá em Romanos, no capítulo 5, ele diz que se você estiver passando por tribulação, a tribulação vai produzir em você perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai produzir a esperança. E essa esperança, ela não morre, irmão. Essa esperança, o nome dela é Jesus Cristo. Esse Jesus que eu e você servimos, irmãos, Ele não morre, Ele está vivo. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: tende por motivo alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eita, meu irmão, se alegre, irmão. Não esmoreça, não baixa a tua cabeça não. Lembre que quem está do teu lado, meu irmão, aquele homem, esse Jesus, esse Deus que você serve, Ele não perde batalha, Ele não perde guerra. Pegue as provações que você está tendo, se alegre. Dê um sorriso na cara do capeta e diga a ele que você não vai desistir, que você vai continuar, que você vai perseverar, porque você tem uma obra grandiosa para fazer, porque o Senhor comissionou você a fazer essa obra. Não é nem capeta, é lapeta, né? Capeta não é lapeta. Vai para lá. Irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, vai dizer assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria chamar o louvor. Vamos embora para cá. Meus irmãos, a terceira lição que eu e você podemos extrair desse texto é que no sofrimento, preste atenção, irmão, no sofrimento é possível estar com os pés no tronco. Aqueles homens estavam dentro daquela prisão com os pés amarrados no tronco. E a lição é: você pode até estar com os pés presos no tronco, mas com o coração no trono de Deus. Meus irmãos, em nenhum momento esses homens deixaram o coração deles se dobrarem às circunstâncias. Por isso que eles oraram e louvaram ao Senhor. A mente deles está nos céus, o coração no Senhor e não nas circunstâncias. Não nas circunstâncias. Não coloque a sua mente, não coloque o seu coração nas circunstâncias, irmãos. A quarta e última lição é que no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão, preste atenção, irmão, eu vou repetir. Preste atenção, no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser presos. Se você está cantando na prisão, meu irmão, você nunca vai poder ser preso, porque o mundo pode até tentar prender, meus irmãos, o seu corpo, limitar os seus movimentos, mas ninguém pode prender o seu espírito, ninguém pode prender a sua alma.
podem até tentar machucar você, meus irmãos, podem torturar você, humilhar você, mas a sua alma e o seu espírito estão livres para você orar e para você adorar ao Senhor. Se você fizer isso, irmãos, vai acontecer o que aconteceu com aqueles homens. Você vai orar, você vai louvar o Senhor diante das circunstâncias, e um terremoto vai acontecer, irmão, na tua vida, e vai quebrar as cadeias, vai quebrar os grilhões da morte sobre a sua vida. Mas não deixe de louvar, irmãos. Nada pode calar um adorador. Irmãos, quando um crente se posiciona, quando um crente ele está focado, irmão, um crente não fica preso não, irmão. É o povo tentando prender e mais livre ele está. É um povo tentando parar, mais rápido ele anda. Irmão, quando o pão vivo desceu do céu, quanto mais bater em Jesus, mais Jesus cresceu. Seja pão também, irmão. Quando as pessoas baterem em você, cresça. Não se paralise, irmão. Não se paralise. Irmãos, um crente posicionado acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas. Quando eles oraram, quando eles louvaram ao Senhor, as cadeias foram rompidas, um terremoto aconteceu, o carcereiro ficou doido, irmão. Mas diante daquela situação, quem poderia imaginar que poderia ter salvação? E naquele momento, irmãos, o carcereiro foi salvo. Ele se rendeu a Jesus. Fique em pé nessa noite, irmão. Não foque nas circunstâncias. Foque em Jesus.